Oi pessoal, tudo bom? Boa tarde. Fiquei meio sumida, né? Esses dias eu tava mais na correria, acabei não tendo tempo pra parar pra gente conversar um pouquinho. Mas o pessoal tem pedido, né? Enfim, tem cobrado, porque eu acho que é um momento legal da gente conversar, da gente passar informação, trocar experiência. E aí tô eu de volta, né? Hoje eu tô aqui do consultório, gravando. E um dia eu mostro pra vocês, a hora que ficar pronta, que eu tava reformando, eu mostro pra vocês a sala como tá. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma pergunta, uma dúvida muito comum no consultório, né, ou mesmo no CAPS, que é sobre, por que eu tenho depressão? Tem motivo para ter depressão? Tem motivo para ser ansiosa? Tem motivo para eu não estar bem ou qualquer coisa nesse sentido? Essa é uma pergunta que vem diariamente no nosso dia a dia da psiquiatria. Então, a maior dúvida, né? Eu preciso ter um motivo, eu preciso ter um acontecimento, alguma coisa que aconteceu na minha vida que me favoreceu ter depressão. Claro que os fatores externos contam, obviamente, né? Eu sempre falo para os pacientes que nós somos seres biopsicossocial e espirituais. Então, os fatores, eles influenciam, obviamente, no nosso comportamento, na nossa forma de lidar. Então, muitas vezes um luto, uma perda, mas a pessoa, ela deprime por quê? Ou ela tem um transtorno de ansiedade por quê? Ou ela tem um transtorno bipolar por quê? Porque ela tem um cérebro geneticamente predisposto para desenvolver, né? Então, a doença psiquiátrica hoje tem prova de que ela é genética e é neurobiológica, né? É neurobiologia que altera no cérebro. Então, eu não tenho depressão porque eu sou fraco, porque eu sou fresco, porque eu tenho preguiça, porque, enfim, eu não quero melhorar. Não, eu tenho depressão porque o meu cérebro é geneticamente predisposto e eu tenho uma alteração de funcionamento do meu cérebro. A gente tem inúmeros neurotransmissores, né, envolvidos, então tem serotonina, noradrenalina, dopamina, GABA, enfim, tem 1000 neurotransmissores e a gente, né, substâncias no cérebro, e cada pessoa responde de uma forma, tá? Então acho que isso é uma coisa legal de deixar. Eu vou mostrar umas imagens logo depois e vou explicar para vocês que uma prova maior ainda, né, de que a doença psiquiátrica é neurobiológica, é química, é que a gente tem a ressonância magnética funcional, eu já até falei sobre isso num post, que mostra o funcionamento de um cérebro normal e um cérebro deprimido, um cérebro com transtorno bipolar, e claramente muda o funcionamento do cérebro. Então mostra que a gente tem alteração do funcionamento do nosso cérebro, não é uma coisa só comportamental, é uma coisa biológica, e é por isso que é tão importante o tratamento, tá bom? Então, se eu tenho uma alteração no funcionamento do cérebro, eu tenho prejuízo se eu não trato. Então, diferente do que as pessoas pensam, eu não vou tratar porque vai passar, eu vou melhorar. Não, se eu não tratar, a chance disso se cronificar, isso se prolongar para o resto da minha vida é ainda maior, né? Então, quanto mais maltratado é um transtorno psiquiátrico, pior é para o seu cérebro, assim como quanto mais maltratada, né, não tratada adequadamente é uma hipertensão, pior para o seu coração. Assim como não tratado, quanto pior tratado a sua tireoide, você vai ter prejuízo, assim como o cérebro, enfim, com AVC, enfim, em relação a todas as doenças. Então é o que eu sempre falo para os pacientes: eu quebrei minha perna, eu vou esperar meu osso colar sozinho e eu melhorar? Não, eu vou procurar um ortopedista, vou fazer, né, colocar gesso e ajudar a melhorar isso de uma forma mais rápida e mais segura. Com a psiquiatria, com a doença psiquiátrica, é exatamente o mesmo raciocínio. Então, voltando um pouquinho que cortou no último. Então, se eu tenho um problema, o remédio ele vai ser muito bem indicado e vai me ajudar, tá? E isso reforça também o porquê que as pessoas reagem de formas diferentes aos acontecimentos. Então, por que uma pessoa entra numa depressão grave, outra pessoa não deprime, enfim, e consegue encarar uma dificuldade de boa, com tranquilidade, porque a gente tem um cérebro predisposto ou não. Então, por isso que as reações são diferentes em cada pessoa e em cada situação. E, ao mesmo tempo, é comum, também não é incomum, a gente ter pacientes que estão super bem, numa fase super tranquila, e deprime. Então, isso reforça mais uma vez o quanto a doença psiquiátrica é uma doença do cérebro, assim como qualquer outra do corpo, certo? Vou colocar as imagens aí para vocês verem. E se tiverem dúvida, me perguntem, me falem. Juro que eu vou tentar vir mais vezes, que tá bem corrido ultimamente. Tá bom? Um beijo, se cuidem.